amigo, minha amiga, irmão, irmã em Cristo. Que bom ter você aqui em mais esta videoaula promovido pelo Departamento de Missões da ADBlu, a Missão Esperança. Essa é mais uma aula referente a esse livro. É a continuação da quarta aula do livro Teologia de Missões e Evangelismo. Esse material ele não está no livro. O material do livro já se esgotou. Se você desejar adquirir esse material, procure a Secretaria de Missões, a Missão Esperança. Esse material eu compilei do diretor ali do CTM Vida, o evangelista Eliabe. Ele me cedeu esse material e nós estaremos falando hoje sobre evangelismo pessoal, indo de encontro a pessoas. A aula anterior foi falado sobre evangelismo e nós vamos tentar trazer de uma forma mais prática. E para o ponto de contato, eu gostaria de passar dois textos, dois pensamentos. Um deles, do pastor Dietrich Bonhoeffer. É um pastor luterano que foi um mártir na Segunda Guerra, foi um pastor que combateu o nazismo. Ele estava nos Estados Unidos, voltou para a Alemanha e lá morreu enforcado. Mas ele deixou um legado, muitos livros, muitos bons livros ele tem e muitos pensamentos. E um dos pensamentos que ele deixou, das frases que ele deixou, ele diz o seguinte: a igreja só é igreja quando ela existe para os outros. Meus irmãos, meus queridos, nós somos o sal da terra. Não adianta nós guardarmos o sal no saleiro e com o tempo ele vai até ficar úmido, ele não vai servir para nada. O sal deve ser usado para temperar o mundo. Você é igreja, nós somos igreja. E nós só temos serventia para esse mundo quando nós saímos das quatro paredes. Quando nós fazemos aquilo que o Senhor Jesus mandou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. É para isso que você está vivo, é para isso que você existe. O escritor Daniel Bacon dizia o seguinte: basicamente a igreja tem muitas responsabilidades. Ela tem responsabilidades sociais para com o povo, ela tem as suas responsabilidades com os membros da igreja, com a sociedade, mas ela tem uma só missão: a evangelização e o discipulado de nações. Graças a Deus, o Departamento de Missões aqui de Blumenau, a Missão Esperança, nós temos trabalhado tanto aqui na nossa cidade com o evangelismo noturno, evangelizando as pessoas que estão dormindo nas ruas, as pessoas que perambulam pelas ruas ali, entregando marmitas. É feito evangelismo nos bairros. Nós temos o Centro de Treinamento Missionário, onde também é feito evangelismo ali, onde ele está na cidade, ali em Gaspar e Belchor Alto. Também temos feito viagens missionárias. Essas viagens são para as igrejas aqui de Santa Catarina, sudoeste do Paraná. Levamos uma equipe lá, fazemos um mutirão evangelístico. Levamos pessoas, fazemos cultos ao ar livre. Tudo isso é feito através da Secretaria de Missões. Mas não apenas aqui em Santa Catarina ou aqui nas redondezas. Nós temos trabalhos missionários na região de Tocantins, no estado de Tocantins. Nós temos 3 bases missionárias. Nós temos também trabalhado na Argentina, no Uruguai e na Bolívia. Temos bases missionárias, mas nós temos missionários tanto em Cuba como na África e também ali na Ásia Menor. No sul da Ásia nós também temos missionários ali. Então, nós estamos preocupados com a evangelização e o discipulado de nações. Talvez você não consiga talvez você não tenha chamada para ir ao sul da Ásia, ou você não tenha chamada para ir para Moçambique, mas você pode orar, você pode contribuir, mas acima de tudo você deve ir. Mas será que eu tenho que ir para lá? Talvez você não precisa vir para lá, mas você deve ir aqui. Você é chamado para evangelizar, você foi chamado para ser uma testemunha de Jesus. Em Atos 1:8 diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda em Judeia e Samaria e até os confins da terra. O pastor Edson Queiroz, no seu livro Igreja Local e Missões, ele fala que a obra missionária é feita com o poder do Espírito Santo. E você tem o poder do Espírito Santo. E esse dinamis, esse dímono não deve ser guardado, ele deve ser colocado em prática. E você que recebeu o poder do Espírito Santo, você que tem essa unção, essa graça, você não pode guardá-la para si. Você deve ser usada para você testemunhar de Jesus, para ser uma fiel testemunha de Jesus. E você não deve ter medo.
porque as portas, o Senhor Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você tem poder e você tem que ter ousadia e você tem que ir adiante, pregar o evangelho, ser uma fiel testemunha do Senhor Jesus. A testemunha é uma pessoa que viu um acontecimento ou é solicitada para relatá-lo. Jesus quer que sejamos testemunhas do que ele fez e do que ele está fazendo por nós, em nós. Cristo morreu na cruz para a salvação dos pecadores, a libertação e a transformação de suas vidas. Quando entregamos nossas vidas a Cristo, ele nos transforma e a partir desse momento passa a viver em nós e através de nós, manifestando a sua graça. A cada dia que a nossa vida podemos ter experiências com Cristo e testemunhá-las àqueles que não o estão seguindo. Irmão, você é o Cristo, você é templo do Espírito Santo e você é uma testemunha de Jesus. Você teve experiência com Jesus, você foi salvo em Cristo Jesus, agora você tem que testemunhar aquilo que o Senhor Jesus fez na sua vida. Mas como é que eu vou testemunhar? Como é que eu vou fazer esse evangelismo? Eu vou explicar para você ao decorrer desta aula. O que não é evangelismo pessoal? Não é falar mal da religião, crença das pessoas. Quando você for falar com uma pessoa, quando você for abordar uma pessoa, nunca fale mal da sua crença, nunca fale mal da sua religião. Você tem que ser inteligente, você tem que procurar ver aonde está a falha daquela religião, o que aquela religião talvez não tenha trazido para aquela pessoa, talvez uma deficiência que aquela religião tem, mas nunca fale mal. Procure ver naquela região se existe algo de bom que você possa usar como meio para evangelizar. Não é discutir sobre política, time de futebol ou temas teológicos. Não, você não tem que discutir sobre política. A política você discute lá com seus amigos quando vocês estão tratando desse assunto. Quando você vai evangelizar, você tem que falar do amor de Jesus. Não discuta a religião, pregue o amor de Jesus. Não discuta a teologia. Você não está ali para dar um curso teológico. Depois que a pessoa aceita Jesus, você faz um discipulado. Mas se a pessoa quiser te dar um curso teológico, você diz, espera aí, meu querido. Vamos falar do amor de Jesus. O que Jesus tem feito por você? O que Jesus tem feito por você e o que você pode fazer para Jesus? É isso que você tem que colocar na sua mente. Não é divulgação de eventos. Nós não somos divulgadores de eventos, nós não estamos divulgando uma placa de igreja, nós estamos falando de Jesus e levando o amor de Jesus para as pessoas. A evangelização é não contar a sua história para as pessoas. Você não deve iniciar simplesmente contando a sua história. Você pode usar um testemunho, mas não contar a sua história. Eu vou explicar para você o que é evangelismo. Evangelizar é ensinar pessoas sobre o plano de Deus para a salvação do homem. Falar do amor de Jesus. É isso que você tem que colocar na sua mente. Falar do amor de Jesus. Evangelizar é compartilhar a sua fé. E nesse compartilhar a sua fé, serve sim de algumas experiências. Todos nós temos experiências com Deus. Todos nós temos grandes experiências com Deus. E essas experiências são para que você possa testemunhar. Quando aconteceu algo de ruim na sua vida, de repente você teve uma enfermidade e você foi curado. Essa enfermidade não era para machucar você, era para que você falasse para as pessoas que eu estive enfermo, mas Jesus me curou. É para a sua glória, irmãos. É isso que você tem que ter em mente. Cuidado! Não invente. Não maximize as suas experiências. As suas experiências não são maiores do que o amor de Jesus. As suas experiências não são maiores do que a sua salvação. Não temos que chamar o pecador simplesmente falando, não, Jesus vai te curar. Não, em primeiro lugar, Jesus quer te salvar. Jesus também cura. Jesus dá emprego, Jesus abençoa as pessoas, só que o principal objetivo da igreja estar aqui na terra é falar do amor de Jesus, é levar a salvação aos homens. Não se comporte com superioridade, não. Se coloque no nível da pessoa e abaixo. Faça como Jesus fez, quando Jesus chegou na mulher samaritana. Ele era judeu, ele era culturalmente, ele era superior. E os judeus, e o judeu também não falava com mulher. Ele se colocou no nível de uma mulher que tinha uma vida desregrada. Ele não se preocupou com a cultura,
ele não se preocupou com os costumes, ele sabia que naquela mulher existia um coração sedento por Deus. E é isso que você tem que entender. Quando você vê uma pessoa, se coloque, se humilhe, faça como Jesus fez, e você vai ver que Deus vai te usar. Apenas compartilhe a sua experiência cheia de verdade, só verdade e de amor, acima de tudo é amor. E, meu irmão, evangelização pessoal é manter contato com as pessoas. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Talvez exista uma certa dificuldade agora de você chegar nas pessoas, que as pessoas estão atemorizadas. Mas vai chegar um tempo que tudo isso vai passar. Que as pessoas vão querer um abraço. Que as pessoas vão querer esse contato. Que as pessoas vão querer falar e ouvir. É a hora de você chegar e você manter esse contato com as pessoas. O evangelismo é uma grande oportunidade de estar em contato com as pessoas. As pessoas precisam de contato. Nós vivemos num mundo virtual. As pessoas resolvem tudo pelo celular. As pessoas não precisam mais ir no banco. As pessoas não precisam mais ir no mercado comprar. Faz tudo pelo celular. Mas quando Deus nos criou, Ele nos criou para sermos ser que tenham contato. Nós precisamos abraçar, nós precisamos conversar, nós precisamos contar as nossas necessidades. A Bíblia diz: contai as nossas necessidades uns aos outros. E as pessoas precisam de desabafar. E quando você for evangelizar, você tem que ser uma pessoa que escuta muito e fala na hora certa. Quanto mais perto das pessoas, mais próximo será o propósito. Procure se aproximar da pessoa. Talvez é uma pessoa que trabalha com você, talvez é um amigo. Procure fazer amizades. Procure, muitas das vezes, eles debocham de você, eles fazem bullying. Isso é normal, irmãos. A Bíblia diz que nós seremos testemunhas, nós seremos mártires. Nós temos que sofrer isso. Se você sofrer qualquer coisa, e com esse sofrimento, com esse deboche, você ganhar uma pessoa, você já está fazendo uma grande obra. Somos chamados a tocar e estar com pessoas. Quando for possível, toque nas pessoas. Se as pessoas deixarem, mostre o abraço que o Senhor Jesus tem. As pessoas precisam disso. As pessoas precisam ser tocadas e sentir o amor de Deus. É lógico, agora não é possível. Mas quando tudo estiver normalizado, faça isso e você vai ver que Deus vai te usar tremendamente. Contato. Como é que eu vou fazer o contato com a pessoa? Comece com perguntas simples. Perguntas do dia a dia, do coloquial. Se a pessoa está com uma camisa do time de futebol, fale do seu time, elogie, mas eu sou do time oposto, eu não torço para aquele time, não importa. Procure ganhar a amizade daquela pessoa. Às vezes a gente ia numa casa, a gente batia as palmas, e o camarada estava lá jardinando, elogie o jardim do homem. Veja alguma coisa na casa que é bonita, elogie. Se ele está cuidando do cachorro, elogie o cachorro. Procure fazer alguma coisa para ter o ponto de contato. Depois que você quebra o gelo, como é falado, você vai conseguir manter comunhão com essa pessoa. Às vezes as pessoas têm medo. Então, quando você for fazer evangelismo, não precisa levar nada, irmãos. Hoje em dia nós temos, no nosso celular, nós temos a Bíblia Sagrada. Leve o seu celular no bolso, já deixa ali a Bíblia facilzinho, ou copie alguns versículos bíblicos na sua Bíblia, no seu celular, e chegue com uma camisa bonita, uma roupa bonita, com um sorriso no rosto, e você vai tentar fazer contato com essa pessoa. Evite expor as pessoas no contato. Às vezes, se a pessoa deixar, eu gostaria de entrar na sua casa, você gostaria de receber uma oração, você está precisando de alguma coisa, nós estamos aqui simplesmente para te ajudar. Não queremos vender nada, queremos oferecer apenas o amor de Jesus. É isso que você tem que ter em mente. Essa é a primeira barreira que você tem que quebrar. Por isso que você tem que analisar, você tem que ser bem prudente, bem sábio, quando você for chegar na casa, quando você de repente adentrar a um bar, quando você de repente falar com uma pessoa no ponto de ônibus. Procure ser bem prudente. Procure ver, analisar aquela pessoa e procure demonstrar àquela pessoa que você tem interesse em ajudá-la. Você não quer cobrar nada dela. Você não quer ganhar nada dela. Você quer ajudar ela. Nem sempre eles vão te receber bem. Isso vai ser normal. Você vai chegar em 30 pessoas, talvez 2 ou 3 irão. Mas você tem que ir, irmãos. Porque é ordem de Jesus. Ide por todo mundo. Linguagem.
Qual é a linguagem que eu vou usar? Você não pode usar vícios de linguagem. Aquela linguagem que às vezes os pentecostais, os assembleianos usam, né? Uma linguagem, né? Manto, canela de fogo, vaza. Isso, não use essa linguagem. Use uma linguagem simples. Use uma linguagem que o pecador entenda. Seja simples, seja humilde, seja prudente e você vai conseguir ganhar o amor daquela pessoa. A pessoa precisa ver sinceridade no teu coração e você precisa chegar naquela pessoa querendo oferecer algo para aquela pessoa, não querendo pedir nada. Oferecer. As pessoas estão machucadas, as pessoas muitas vezes estão quebradas, as pessoas estão desejosas. Já fizemos muitos evangelismos. Às vezes a gente chega na casa da pessoa, a pessoa não quer, a pessoa está brava, mas aí você tenta conversar e a pessoa às vezes não deixa, às vezes a pessoa quer. Então a gente nunca sabe como vai ser recebido, mas procure e não perca de vista o propósito. O seu propósito não é simplesmente levar o folheto. Não, o folheto é apenas para você deixar a palavra de Deus, alguma mensagem, e para você às vezes mostrar aonde está a igreja. O seu propósito principal é falar do amor de Jesus. Não se esqueça, você é um cristão, você é semelhante a Cristo. Você é visto como se Cristo estivesse andando na terra. O que Jesus faria no lugar dele, no seu lugar, se ele estivesse chegando nas pessoas? Mas como é que eu vou saber? Olhe para a Bíblia, leia as histórias da Bíblia, veja como Jesus chegava nas pessoas, a forma como ele abordava as pessoas. E só você, na prática, praticando, você vai conseguir quebrar o gelo e você vai conseguir entender e pegar o feeling, a forma de chegar nas pessoas e de falar nas pessoas. Crie interesses. Pessoas que são vendedoras, que trabalham com vendas, é mais fácil. São evangelistas natos, né? Então, a pessoa que é vendedora, eu consegui vários irmãos evangelistas, geralmente eles são vendedores, né? Então, são excelentes evangelistas. Então, você tem que, primeiramente, alcançar a confiança e gerar interesse, vender o produto. O que é o seu produto que você vai vender? É o amor de Jesus, é a salvação em Cristo Jesus. Falar sem parar não gera interesse. Quantas vezes você já foi no vendedor e o vendedor ficou falando e você disse, por favor, para, eu não vou comprar nada. Então não fale sem parar. Escute mais, fale menos. Pergunte para as pessoas. Interesses se tornam evidentes quando as pessoas abrem o coração para compartilhar uma história. Faça perguntas. Como você sabe como alcançar o perdão dos pecados? Questione ele. Se você já conversou com ele, se você já abriu um diálogo, se ele deixou espaço para você. Às vezes ele deixa você entrar na sua casa. Posso nós conversar um pouquinho, 5 minutinhos? Né? Não procure expor as pessoas. Mas se você conseguir, no que você acredita? Você conhece o plano de Deus para a sua vida? Quem é Deus para você? Muitas pessoas têm Deus como um pai. Ou então aquele pai brabo. Ou então aquele Zeus, que é o deus grego, que está com raio pronto a partir da sua cabeça a primeira vez que você pisar fora ou fazer alguma coisa errada. Mas Deus não é isso aí. Deus é amor. Deus deu o que ele tinha de melhor para mim e para você. Foi o seu filho Jesus. Ele te ama. Ele te ama a ponto de jogar no mar de esquecimento todos os nossos pecados. Então mostre quem realmente é Deus. Por que estamos nesse caos? A culpa não é de Deus. Mostre o que está acontecendo com o mundo. Mostre que Deus tem o controle da história nas mãos. Todas as coisas acontecem e Deus tem o controle nas mãos. O que Cristo fez e como podemos voltar para Deus? São perguntas. Talvez seja outra pergunta que te vier à mente. O Espírito Santo de Deus, ele vai iluminar você e você vai falar a palavra certa, porque a Bíblia diz isso. Que o Espírito Santo nos iria dar as palavras certas para que nós possamos comunicar o amor de Jesus para as pessoas. Então, quando você for orar, quando você for evangelizar, ore antes. Peça direção, peça sabedoria, para quando você for falar com a pessoa, você possa falar a palavra certa, você possa fazer a pergunta certa.
comunicando o Evangelho. Estimule a pessoa a querer saber sobre o Evangelho. Jesus Cristo morreu à cruz. Por quê? Você sabe por quê? Por que você acha que nós festejamos a Páscoa? Será que é simplesmente para nos deliciarmos com ovos de chocolate? Será que é só para alegar as crianças? O que aconteceu na Páscoa? O que aconteceu na Sexta-feira Santa? E será que foi numa sexta-feira? Será que foi no mês de abril, no mês de março? Geralmente cai. Quando que foi isso? Pergunte, faça questionamentos. O que Jesus fez? E fale com entusiasmo com Jesus. Fale com as pessoas sobre o Jesus que você vive. O Jesus que caminha com você o dia todo. É isso que você tem que fazer. Caminhe nos trilhos que você já construiu na conversa. Lembre como vive o pecador. Mostre. Muitas pessoas se acham boas. Não, mas eu sou bom. Eu não mato, eu não roubo. Eu sou uma pessoa boa. Mas a Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então você tem que mostrar que ele é um pecador e que ele vive separado de Deus. Que ele é dominado pelo pecado. Dependendo da forma como você chegar, você vai conseguir. Ele vai se sentir que ele é um escravo. Que ele está precisando de mudança. Que ele está precisando, e essa mudança só tem um remédio, que é Jesus Cristo. E você está apto a prescrever esse remédio. E é de graça. É pela graça que sois salvos. É isso que você tem que dizer. Eu não preciso fazer nada. Você não precisa seguir uma igreja. Você congrega numa igreja para poder se manter salvo. É normal isso. Mas você não precisa pagar nada. O Senhor Jesus já pagou com o seu sangue. Explique o plano de Deus para essa pessoa. Se depois que você já chegou com ele, já conversou com ele, já mostrou para ele qual é o problema daquela pessoa, a pessoa se mostrou interessada, abriu o seu coração, começou a contar as suas histórias, as suas mazelas, as suas dificuldades. Aí você diz, posso orar por você? Mas espera aí, só antes de orar por você, posso te apresentar o plano da salvação? Posso ou não posso? Seja educado, pergunte, não invada a privacidade da pessoa. Seja bem prudente e você vai conseguir, se a pessoa abrir o espaço. Porque o nosso trabalho, meu irmão, é você comunicar. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Você vai falando, o Espírito Santo vai trabalhando. E nem sempre aquela pessoa está com o coração preparado para receber o plano de Deus. Mas se você sentir, fale com amor. Fale com carinho, fale com prudência, mas explique para ele. Plano de Deus. Deus criou o homem com o plano de viver comunhão com ele. Fale da criação. Como Deus fez o Adão, a Eva. Estava tudo em harmonia, tudo que era belo e era perfeito. Gênesis 1:31. E viu Deus quanto fizera, e eis que tudo era muito bom, irmãos. Mostre para ele que Deus fez tudo perfeito. Deus não fez o mal. O mal ele aconteceu. O problema, qual é o problema? O homem se separou do seu Criador e decidiu seguir o seu próprio caminho. Hoje vivemos a consequência dessa decisão. Então o problema foi a desobediência. Ódio, inveja, guerra e doença. O principal prejuízo de viver separado de Deus, isso é o fruto do pecado. Como a humanidade jamais conseguiremos preencher esse abismo? O pecado de Adão fez um abismo existente entre nós. Por isso Deus, na sua infinita bondade, em busca do resgate da humanidade, alcança através do seu Filho Jesus. Nesse abismo ele colocou a cruz de Cristo. E é com a cruz de Cristo você consegue chegar a Deus. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 10 e 23. Todos nós pecamos, não há um justo sequer. Todos nós somos pecadores. É isso que você tem que falar para aquela pessoa, que ela é um pecador, mas ela não precisa morrer como pecador. Ela pode ser salva em Cristo Jesus e ter os seus pecados lavados no sangue de Cristo. O amor de Deus, ele tomou a punição que o pecado traía sobre nós e colocou sobre o seu Filho Jesus. Ele pagou por nossos pecados o preço da cruz. Através do sacrifício de Jesus, nós temos perdão dos pecados. João 3,16, o texto áureo da Bíblia, lindo, lindo, lindo esse texto.
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo. É lindo esse texto. Se você conseguir explicar para ele o plano de Deus e conseguir chegar nesse texto áureo, você vai entender que Deus fez tudo belo e perfeito. Houve o problema, o pecado, houve a separação de Deus. O homem, a desobediência criou isso. Mas Deus mesmo foi lá e pagou o seu Filho, o preço pela desobediência do homem, através do seu Filho Jesus e através do seu amor. É isso que você tem que entender, que Deus não odeia o homem. Deus ama tanto o homem que deu o que ele tinha de melhor para dar em resgate. E esse que ele tinha de melhor, o seu Filho Jesus, ficou 3 anos aqui na terra, capacitando homens para pregar o Evangelho. E depois diz, ide por todo mundo pregar o Evangelho. E assim há mais de 2000 anos, homens e mulheres de Deus têm feito isso, pelos 4 cantos da terra. E eu conclamo a você a fazer o mesmo que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, e depois os apóstolos fizeram, e todos eles fizeram, os pais da igreja, todos eles reformadores, grandes avivamentos. Tudo isso aconteceu porque homens e mulheres simples, como eu e como você, tinham no seu coração a chama missionária. Uma chama missionária. Eu não recebi nenhuma ordem, eu simplesmente obedeci. Você não precisa receber nenhuma ordem, você já tem a ordem de ir pregar o Evangelho. A decisão. Jesus ressuscitou dos mortos, e através da sua vitória sobre a morte, nós temos a vida eterna. Ele está vivo e mediante isso temos resposta a dar. Fale da vinda de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. Recebê-lo ou rejeitá-lo como Salvador de nossa vida é a opção sua. Boas ações, meditação, frequentar uma igreja não nos leva a Deus. Mas eu sou bom, eu não roubo, eu não mato, eu ajudo lá, eu ajudo os pobres, eu sou uma pessoa boa. Isso não vai levar à salvação. Se você é um crente em Cristo Jesus, você tem fé, você vai ter as obras. Mas você não vai ser salvo pelas obras, você vai ser salvo pela fé. As obras são a consequência natural daquilo que Deus fez por você. É natural, você acaba fazendo, é mordomia cristã, mas não é a salvação. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Apenas um caminho para chegar a Deus, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Mas ele diz, mas tem a Maria, tem o Pedro, tem o João, tem o Tiago, tem aquele outro. Aí você diz, esses santos. A Maria cumpriu o seu papel. Explique, fale bem da Maria. Ela era virgem. Ela sofreu pena de ser morta por causa do que aconteceu. Porque ela engravidou, não tinha conhecido nenhum homem, ela teve que se esconder. Ela sofreu, mas ela fez a sua parte. Ela viu o seu filho morrer. Eu creio que foi o maior movimento de sofrimento quando ela entregou o seu filho por mim e por você. Mas ela entregou, ela fez a sua parte. Explique que a Maria fez a sua parte e nós temos que fazer a nossa, que é levar a mensagem do Evangelho. Todos os outros, muitos santos que são venerados, muitos são homens de Deus que fizeram a sua parte, homens que se destacaram e fizeram. Fale bem deles, procure saber a história deles, mas diga, só tem um caminho para chegar a Deus. Só existe um caminho. Talvez a pessoa está insatisfeita, a pessoa está triste. Aí você diz, talvez esse vazio que está no seu coração, porque você está buscando a Deus da forma errada. Porque você está buscando a Deus através do caminho errado. É através de Jesus. Você chega nele. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1 e 12. Lembre-se. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Leve esses versículos junto. Mostre que todos que receberam e creram no seu nome, deu-nos o direito de serem filhos de Deus. Não existe posição maior nesse mundo, nesse universo, do que ser um filho de Deus. O filho do dono do universo, o filho do Criador do universo. Existem milhões, graças a Deus,
bilhões, desde que o mundo é mundo. Mas nós somos todos filhos e somos todos irmãos, e estamos aqui na terra para falar do nosso Pai, do amor do nosso Pai. E você tem que fazer a pessoa confessar, tem que fazer o apelo. Se você chegar no apelo, você chegar a esse ponto da pessoa se decidir, faça o apelo, com muita prudência, com muita calma, com muita retidão. Peça que aquela pessoa decida, você quer receber Jesus como Salvador da sua vida? Para se cumprir o que falou Romanos 10. Você crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados? A pessoa diz sim. Você acredita que ele ressuscitou dos mortos? Porque foi através da sua ressurreição que foi confirmado a salvação do homem. Você diz sim, ele está vivo, está lá à direita do Pai. E intercede por nós, ele nos ajuda, ele nos orienta, ele deixou o seu testemunho. Você gostaria de receber Jesus na sua vida e pedir o seu perdão? Aí você chega no ponto crucial. Até lá o Espírito Santo, na verdade o Espírito Santo que intercede por nós, ele estará na vida do pecador, trabalhando no coração dele. E se ele disser sim para tudo, aí você vê que o Espírito Santo de Deus fez a obra naquela pessoa. Você foi só o canal. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí você chega no momento de oração, que é o momento ápice. É um momento maravilhoso. Mas faça uma oração simples. Não precise orar de uma forma... Você talvez saiba orar bem, você talvez ora no culto, ora no púlpito, mas você seja um pregador e tenha uma retórica muito linda. Não precisa, irmãos. O Senhor Jesus, ele quer simplicidade. Ele quer que você fale aquilo que está no seu coração e mostre para aquela pessoa que não são boas palavras, não são palavras bonitas que vão mudar a oração. Não, o que vai mudar é você abrir o seu coração e falar aquilo que está no seu coração e falar a verdade. É isso que Deus quer. Se você desejar que a pessoa ore por você, ore palavras simples. Faça uma oração de arrependimento e confissão. Ore em nome do Senhor Jesus. Termine em nome de Jesus. Cuidado com o tom de voz, dependendo de onde você está. Fale baixo. Procure estar do lado, mas fale. Seja firme, mas fale baixo. Cuidado com o tempo de oração rápida, clara e objetiva. Pois bem, meu irmão, chegamos ao final desse material. Eu espero que ao final desta aula vocês tenham aprendido um pouquinho sobre como evangelizar. E não se esqueça, você é chamado para ser igreja. Igreja, só igreja para os outros, quando você está lá fora. Nós somos chamados. Nós temos essa responsabilidade. Nós temos... Mas, irmão, eu contribuo com a missão. Amém. É bom. Que Deus abençoe e te recompense a sua mordomia. Mas você não pode terceirizar o serviço de evangelismo. Mas, irmão, eu estou orando. Ore. Ore pela igreja perseguida. Faça oração, interceda mesmo. Não se esqueça dos órfãos e das viúvas. Ore mesmo. É obrigação nossa orar. Da mesma forma como é obrigação nossa ir e testemunhar do amor de Jesus. Você, eu e você somos testemunhas do amor de Jesus. Jim Elliot, um missionário, que deu a sua vida, que foi conterrâneo do pastor Russell Shedd. O pastor Russell Shedd veio para o Brasil e ele trabalhou um curso teológico, foi um grande teólogo, Deus já o recolheu. E naquele mesmo tempo, Jim Elliot, ele e os seus amigos foram para os Aucas, ali no Equador. Eram índios que eram matadores, eles se matavam uns aos outros. E ele acabou morrendo, fazendo evangelismo numa emboscada que os índios armaram lá. Depois, os seus sobrinhos, os filhos daqueles que foram lá, a primeira vez, terminaram a obra juntamente com a esposa do missionário. E ele dizia, viva de tal maneira, quando você morrer, você não tenha a fazer mais nada para Deus a não ser morrer. Faça isso enquanto é dia. Nós não sabemos o dia do amanhã. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.